Graça e paz, irmãos. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior. Júnior do ar. Júnior do ar condicionado. Júnior da graça. Vou compartilhar com vocês uma palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus, tem muita unção de Deus nesse lugar. Cecília, bem-vinda. Yes. A tocha Cecília. Chequeto. Aleluia. Jesus disse assim em João capítulo 14. Assim, depois que ele começou a anunciar que ele deveria morrer, e os discípulos começaram assim, poxa, tá tão bom, tão revolucionário. Pensa o povo, Hudson. Jesus chegou e começou as multidões a seguir a ele, e o povo já não ia mais para o templo. Já não ia mais para sinagogas. Daí você pode perceber por que os fariseus queriam matar Jesus. O povo parou de ouvir da lei, porque estava alguém trazendo a dispensação da graça. E os fariseus começaram a enfurecer. Quando Estevão começou a anunciar a graça de Deus, a Bíblia diz que os caras pegaram as pedras para atacar nele, eles rangiam os dentes de raiva, de ira. Paulo falou assim, uai, se não é pela graça, se não é por causa da mensagem da cruz, por que eu estou sendo perseguido? O que eu quero dizer com tudo isso, querido? Que a perseguição faz parte da nossa vida. A perseguição vai te tirar do conforto. Ela vai fazer você... Sabe quando a águia quer que o filho aprenda a voar? Ela começa a colocar espinho no ninho e ficar desconfortado. Começa a espetar. Aquilo que você pensa que veio para te destruir, querido, é o que vai te elevar em Deus. Aquilo que você pensa que veio para destruir é aquilo que vai te elevar. Porque depois de uma jornada de tribulação, querido, Paulo falou assim, não nos gloriamos só, nos gloriamos também na tribulação. João Batista, ele comia mel e gafanhoto. Mel e gafanhoto. Morou no deserto, sem conforto. Não estou falando que conforto... Não tem nada disso, querido. Eu estou falando para você algo do processo de Deus na sua vida, no seu espírito, no nosso espírito. Deus quer que eu e você nesse tempo estejamos incomodados no espírito, estejamos revoltados no espírito, estejamos funcionando no espírito, não parados. Não parados. E isso não é um fruto, um produto do nosso esforço, porque o próprio Espírito, Ele está fazendo isso conosco. O Espírito vem com uma graça, querido, porque talvez você está passando uma situação e passa os anos você pensa assim, eu não conseguiria passar, não conseguiria mesmo. Aí vem a graça de Deus sobre a nossa vida. Uma graça, uma medida de Deus na nossa vida para que nós enfrentamos qualquer situação. Qualquer situação.
ao ponto de nós passarmos por isso e não querer nos gloriar, não querer nos vangloriar, querer achar que nós conseguimos, querer achar que é... Não, querido, você sempre vai dar glória a Deus, sempre, sempre, sempre. Sempre glória a Deus. Porque o pastor sempre fala que esteja no vale ou no monte. Cara, Jesus está lá no vale, no monte com você. Esse é o segredo. Essa é a importância. É Jesus estar no vale, no monte, em todos os lugares conosco. E Ele nos prometeu, falou assim: eu estarei convosco. Amém. A todos os dias, até a consumação. Obrigado, Jesus. Cara, a gente aprendeu tantas coisas erradas, a gente pensa assim: não, eu estou falhando, Jesus não está comigo. A gente pensa, aprendemos que os nossos pecados nos faz separação de Deus. Isso foi antes de Deus enviar Jesus. Isso foi antes. Sabe por que Jesus falou assim, o escritor de Hebreus falou assim, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje Ele tem nos falado pelo Filho. A mensagem de Deus hoje para nós é Jesus. A mensagem do Espírito Santo para nós hoje é Jesus. Então, quando você falhar, Deus não tem, querido, afastamento para você. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Deus está tão perto. E Ele deixa esses flashes, você vê, às vezes no Velho Testamento, Deus dá esses flashes assim, de que Ele está tão... Lá em Isaías Ele fala assim, que Ele habita num alto e sublime trono, mas habita também com quebrantado e contrito de coração. Deus habita, Jesus falou assim, aquele que crê em mim, eu e o meu Pai virá e morará em você. Morará. Você não é casa de visitação de Deus, você é morada de Deus. Você não é, Deus vai lá te visitar de vez em quando você está muito espiritual, muito orando, muito jejuando, muito sentindo muita unção. Não, querido. Deus está com você enxugando as suas lágrimas. Deus está com você. A Bíblia diz que Ele antes, aquele que subiu, se não antes desceu às partes mais baixas da terra. Ele desceu lá nas partes mais baixas da terra. Não foi por causa de mim, de você. Foi por causa de pessoas. Nas partes mais baixas. Então, quando você encontrar uma pessoa nas partes mais baixas, não pense que ela está lá sozinha. Jesus está lá com ela. Quando Tomé não creu em Deus, em Jesus, ele falou: eu só vou crer quando eu ver. Eu pensava assim: Jesus vai dar um rala no Tomé, cara. Eu sempre li essa passagem e pensava: ele vai dar um rala. E esses dias o Espírito Santo falou assim para mim: não, sabe o que ele fez? Ele falou: aqui, Tomé, ó. Ele atravessou a parede. Aqui, Tomé, olha o furo. Olha o meu sacrifício. Olha o meu sacrifício para que você creia. Para que você creia. Eu pensava assim: nossa, isso foi um rala de Jesus assim, Tomé deve ter... Foi não, querido. Jesus foi demonstrar amor para Tomé. Falou: Tomé, mesmo que você não creu, aqui ó, deixa eu mostrar aqui para que você creia. Para que você creia.
Então a gente pensa assim, quando estamos mais fracos. E o apóstolo mais que escreveu sobre a graça de Deus, escreveu um terço do Novo Testamento, escreveu várias cartas, descobriu os mistérios de Deus, foi revelado para ele. Ele falou assim: quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Tem uma ilustração que eu aprendi na casa de recuperação. O pastor sempre usava isso, falava assim: quando você está bem com Jesus, você está na praia com Jesus, você vê dois rastros, o seu e o dele. E quando você aparentemente está mal, aparentemente não está bem, não está se sentindo bem, você só vê um rastro. Parece que Deus está longe. Parece que as orações não são respondidas. Parece que o céu se calou. E ele sempre falava: não, quando você vê só um rastro, é porque Ele está carregando você no seu colo. Está carregando no colo. Outra coisa, querido, que o Espírito Santo falou comigo esses dias, ele falou assim para mim: Júnior, Deus, o Pai, não é circunstancial. O Pai não é circunstancial. A Bíblia diz que, havendo Deus falado, aí depois ele fala assim, que Jesus, feito a propiciação pelos nossos pecados, Ele se assentou. Hudson, assentar significa que não precisa fazer mais nada. Assentado significa que ele está agora numa posição. Ele está numa posição de que tudo está feito, tudo está completo. Nós temos ouvido isso, como nós temos ouvido isso nessa geração, nesse momento, porque esta é a palavra de Deus, do Espírito Santo, para a igreja na terra nesses dias. Está pronto. E para você e eu vivemos na graça de Deus, querido, nós temos que entender mais do que nunca que tudo já está feito. A obra de Deus, perguntaram para Jesus: como podemos fazer a obra de Deus? Jesus falou assim: a obra de Deus é que creais. E o escritor de Hebreus diz que aquele que crê, entra no descanso. Aquele que crê, entra no descanso. Não é aquele que faz, não é aquele que corre, embora aquele que crê, faz, aquele que crê, corre, mas não é o fazer que o energiza, é o crer. É o crer. Paulo falou: crie, por isso falei. Paulo falou: eu trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça de Deus em mim. A graça de Deus em mim. Quando Paulo falou: já não vivo eu, mas Cristo, o feito vive em mim. O feito, Jesus falou: aquele que crê em mim fará obras igual eu faço, e fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. Quando nós entramos no feito de Deus, querido, os milagres vão começar a aparecer. Os mortos vão ressuscitar. Porque você já não está olhando para você, o quanto você ora, o quanto você faz para Deus. Você está olhando para o tanto que Deus fez em Cristo Jesus. E seremos apenas um canal do fluir da graça de Deus. Um canal do fluir da graça de Deus. Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, em João capítulo 14, versículo 1. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou vos preparar lugar. Olha aqui, vou vos preparar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Quando você e eu entendemos a graça, o favor imerecido, nós estamos no lugar aonde Jesus preparou para nós. Aonde Jesus preparou para nós, querido. Ele falou: aonde eu estou, vós estejais também. Jesus falou que Ele está sentado. Lá Paulo descobriu isso, e em Efésios ele disse que Ele nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E Deus não quer que nós sejamos circunstanciais. Deus quer que nos assentamos, quer que assistimos o que Ele está fazendo. Tenha coragem, querido, no nome de Jesus, de assistir o que Deus está fazendo. Tenha coragem de assistir o que Deus está fazendo. Avivamento não é nós fazendo, é Deus fazendo. Avivamento não vem de esforço do homem. Avivamento é Deus fazendo. É Deus falando assim: vai todo mundo para ali, espera aí que eu vou fazer. E temos recebido palavras que nós vamos viver o maior avivamento que já houve. Que não houve ainda, nós vamos viver. No meio dessa frieza que existe hoje, querido, o fogo de Deus vai se alastrar sobre a terra. O fogo de Deus vai se alastrar sobre as nações. Não seja dramático, seja crente. Não seja dramático, seja crente. Querido, tem pessoas que estão no ministério hoje, se ele ouvir um problema de outra pessoa, ela fica mais problemática que aquela outra pessoa. Ela absorve problemas. Você já viu isso? Ela absorve. Ao ponto dela falar: gente, eu não estou suportando mais pessoas. Como assim? Ela absorve os problemas. Lá em Gálatas, Paulo fala assim: vocês que são espirituais, levai a cargas um dos outros. Mas cuide para que você não caia em tentação. Eu pensava assim: uai. Só que a condição está em ser espiritual. Porque o espiritual não absorve nem os seus problemas, imagine dos outros. O espiritual não absorve nem os seus problemas, imagine os dos outros. E ser espiritual, cara, não é para determinado grupo de pessoas, e nem eu ser diferente, melhor do que o irmão. É comum entre os irmãos nós pararmos aqui, em vez de falar dos problemas, de guerras e rumores de guerras, nós falarmos de Jesus, da palavra, do verbo vivo, do que Deus está fazendo. Irmãos, nós detemos mais no que a mídia informa do que Deus está fazendo. Você acha que Deus não está operando lá na Síria? Deus está operando milagres. Os anjos estão cantando, os anjos não estão desesperados, eles estão cantando: toda a terra está cheia da glória de Deus. E a nossa confissão é: nossa, está um problema, está um caos. A nossa confissão não é: toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Nós não falamos de avivamento porque nós produzimos avivamento, querido. Nós falamos porque cremos que Deus vai derramar. Deus vai derramar. Na verdade, um dia o Espírito Santo me corrigiu e nem falou para mim nunca mais orar para pedir um avivamento.
Nunca mais você vai pedir um avivamento. Ele, por que, Espírito Santo? Porque o avivamento já está aqui. Pastor Heber sempre falou, o Espírito derramado, beba. O Espírito derramado, beba. Aquele que tem fome e sede, venha e beba da água da vida. O Espírito, e o Espírito está facinho. O Espírito, uma pessoa está abrindo um pouquinho, ele está vindo. Ele está presente. Gente, a pessoa mais interessada é Deus. A pessoa mais interessada que nós nos transbordemos, que nós venhamos viver essa vida de fé é Deus. Já está liberado. Já está feito, querido. Os mortos, Jesus falou, eles ressuscitarão. Os enfermos serão curados. O que é, já foi. Quando você for orar, colocar a mão sobre o enfermo, só coloca a mão. Moisés, quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, o povo começou a clamar. E Deus falou para ele, para que você está clamando? Abra o mar. Para que vocês estão clamando? Abra o mar. Sabe por quê que Deus falou? Deus falou para mim, eu não sou circunstancial, não vi mar. Ele não viu mar. Deus não viu o mar fechado, mar vermelho. Se o mar não se abrisse, o povo ia andar sobre o mar. Porque Deus, irmãos, Deus não chega numa situação e parece que Deus ficou encurralado. Não existe isso. Não existe portas fechadas para Deus. E Ele quer que nós vivamos nessa condição. Nessa mesma condição. De abridores de portas. Se a porta não abrir. Se a porta não abrir. Outra coisa que o Espírito Santo falou comigo hoje. Nunca mais diga que o homem parou o seu ministério. Porque nós diante de Deus não vamos chegar lá e falar, fulano me podou, fulano não me deu oportunidade. Seu ministério não depende de oportunidade. Porque seu ministério não é algo paralelo do que você é. Seu ministério é você. Ministério é você. Então aonde você for, aonde você for, aonde você for, aonde você impor as mãos. Amém, amém, amém. Ah, mas o homem, o fulano... Não, queridos. Não. Diga não. Nós não dependemos de sistema nenhum, não dependemos de nada, querido. Não dependemos de nada, somos livres. Somos livres. Somos livres. Por isso que Paulo falou, não seja devedor a ninguém, a não ser o amor. Não deva a ninguém, a não ser o amor. Somos livres. E às vezes a gente pensa, dever é só o dinheiro, não é não, querido. Tem gente que deve, viu? Tem gente...
Um dia o Espírito Santo falou comigo, nós fomos numa outra igreja, e eu estava num período de oração. E o Espírito Santo falou sobre Romanos 8, 26, e falou assim: semelhantemente o Espírito intercede por vós, com gemidos inexprimíveis. Vocês conhecem o texto. E segundo Deus, Ele intercede por nós, porque Ele sonda o coração de Deus, e Ele traz o que está no coração de Deus para o nosso coração. Ou seja, quando você está orando em línguas, quanto mais você orar em línguas, mais o Espírito Santo vai achar o seu espírito edificado para revelar o plano de Deus na sua vida. O plano de Deus não é tentativas. O plano de Deus não é você tentar um monte de coisa. Não, querido. Por isso que a gente às vezes vai meditando na palavra, a gente entende porque Paulo ficou 11 anos no deserto. Por que ele ficou escondido. E ele ficou ali, ele falou assim: eu oro mais em língua do que todos vós. E nesse período de oração, o Espírito Santo falando sobre o plano de Deus, nós fomos para outra igreja, e no momento da oração, a pastora pegou o microfone, foi interceder, e começou a falar em línguas. O Espírito Santo falou claramente comigo, ele falou assim: filho, até nesses momentos de êxtase que as pessoas falam em línguas, ou só falam em línguas nesse momento, eu uso essas palavras para poder revelar o meu plano para elas. Amém. Porque Deus é o seguinte, Cristiano, Ele não vai invadir a sua vida, Ele não vai te machucar, Ele não vai te ferir. E por que o processo de oração em línguas? Por que a oração em línguas é tão importante no processo? Porque quanto mais você está orando, mais o seu espírito está se edificando. Seu espírito está se edificando. Chega num lugar onde Deus pode falar com você, pastora. Deus fala com você. E quando Deus fala, querido, acabou. Não é um homem que falou. Porque se o homem falar, acha assim: Lucas, eu acho que você não é músico não, acho que você não serve para tocar não. Seu ministério é outro. Vou fazer outra coisa. Às vezes você vai pensar assim, se for um homem de Deus, muito de Deus, você vai ainda querer tentar. Mas quando Deus fala, por isso que o Espírito procura o Espírito edificado. Porque Ele fala e você, se o Espírito Santo falar assim, você nunca foi, nesse exemplo que eu vou te dar, a pastora orando, e o Espírito Santo falou assim, ele falou, talvez, ele não falou para mim que era certeza, talvez essa mulher nunca seria uma pastora, o chamado dela não é ser pastora, mas como filho, ela não está edificada, eu não posso falar isso para ela, eu não posso feri-la. Imagine, Lucas, 20 anos de carreira pastoral, e chegar ao ponto de 20 anos o Espírito Santo falar, você nunca foi pastora. A pessoa vai entrar em colapso, em choque, ela vai dar depressão, ela vai ficar doida. Mas quando o Espírito está edificado, querido, você faz igual um trator, você passa por cima de 20 anos, você larga aquilo, você larga imediatamente. E se uma pessoa falar que você é, você ainda fala, está repreendido, em nome de Jesus. Você fica convicto. Eu não sou pastor, eu sou o que Deus falou que eu sou. E aí Ele tira o que você pensou que era e começa a plantar o que você é no reino de Deus. Ele começa a plantar você, por isso que muitos não dão frutos. Porque Jesus falou na parábola do semeador, uma parte caiu na beira do caminho, uma parte caiu entre o espinho, entre as pedras. Querido, esse é todo um processo que nós passamos no Espírito, em Deus.
Um dia o Espírito Santo falou para mim, Lucas, esse texto, ele falou assim, só que todos esses terrenos, o meu pai é o agricultor. Qual é o trabalho do agricultor? Preparar o solo, até que a terra fique boa. A terra boa não somos nós mesmos, de nós mesmos não. Não somos nós que conseguimos, não, querido. A terra boa, o Pai vem, você está orando em línguas. 2 horas, 3 horas, 4 horas, hora após horas, hora após hora, dia após dia, mês após mês, ano após anos. E o Pai está com um trator. Paciente, longânimo. Irmã, Deus é longânimo. Deus é tão longânimo que Ele falou assim, um dia vale mais do que 1000. A gente pensa, 1000 é muito. Para Deus, Ele vai te esperar o tempo que for necessário. Tempo que for necessário. Porque os 4 anos que você ficar escondida, os 4 anos que você ficar escondida, você vai fazer em 1 ano que você não fez em 10. O que você não fez em 10, em 1 ano. Porque já não é a sua força, não é você que vai fazer. Vai só manifestar tudo o que o Pai fez. Que você não fez, o Pai vai fazer. Deixa Ele fazer. Ele te trouxe aqui para deixar Ele fazer. O que você não fez em 10 anos, Ele vai fazer. Vai manifestar. Vai manifestar. Vai manifestar. Aquilo que os homens louvam, aquilo que os homens colocam como grande, não vai se comparar ao que Deus está fazendo em nós, em mim, em você. E isso, o Espírito Santo, querido, não é só de um, não é para um, para outro, não. O Espírito Santo desejou isso por milhares de anos, fazer na vida de todos. Essa verdade sobre vida no Espírito, sobre oração em línguas, essa verdade vem de anos e anos. E são poucos, infelizmente, são poucos que deixam o Espírito Santo construir, que deixam o Espírito Santo fazer, que deixam o Espírito Santo plantar, que deixam o Espírito Santo arrancar o que precisa ser arrancado, ao ponto de manifestar só o que Deus plantou. E você não vai chegar no fim e falar assim, perdi 20 anos. Não, você vai lembrar dos 3 anos que o Espírito Santo ficou com você. O Espírito Santo ficou com você. E essas verdades que ele plantou, querido. Por isso que Estevão morreu. Não teve a vida por preciosa. Não negociou, não tinha cargo, não tinha posição. Quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos para o céu, viu o céu aberto. Quando você e eu entendemos a graça de Deus, querido, nós vemos o céu aberto todos os dias. Nós vemos Jesus todos os dias, assentado. Diz que Estevão viu ele assentado. E as pedras comendo, aquelas pedras não teve efeito nenhum.
aquelas pedras não teve efeito nenhum. Porque ele estava vendo Jesus. O Pai está o tempo todo nos revelando Jesus. O Pai está o tempo todo, havendo Deus falado pelos profetas, passou, agora está falando pelo Filho. Quanto mais do Filho você beber, quanto mais do Filho você vê, querido, mais e mais esse mundo perde o valor. Aí você entende porque os negócios começaram a aparecer, fechar grandes negócios. Se você é um empresário do reino, cara, vai vir muito dinheiro. Porque você deixou o Pai arrancar a planta que ele não plantou. Você tirou a capa. Você tirou a armadura de Saul. Você não usou a espada de Saul. Porque aquilo perdeu o valor na sua vida. Você nunca vai se encaixar na armadura de Saul. Amém. Nunca. Nunca. E vão tentar te vestir com a armadura de Saul. Vão tentar, vão se esforçar. Mas o que o meu Espírito plantou em você, filho, vai expurgar a armadura de Saul. De uma vez por toda, diz o Senhor. Há muita unção de Deus aqui, queridos. Muita unção de Deus nesse lugar. Recebe essa unção profética nesse lugar, querido. Recebe uma porção maior da graça de Deus, querido. Você vai passar horas e horas orando esses mistérios, orando em línguas. Você não vai mais se conformar, a sua mentalidade vai mudar. Você não vai conformar mais com a boa. Você vai querer a perfeita. E passos e níveis novos em Deus, nesse tempo o Espírito Santo está nos levando a dar. Oh, Shakatoro Manamakituru Maná. Sim, Deus, sim, Deus. Shandaramakituru Barabasandara. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o Pai glorificou o Filho. O Filho já é glorificado. Veja Jesus glorificado, querido. Veja Jesus. Veja Jesus. Sundaramamamae. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Creio que o Espírito Santo ministrou na nossa vida nessa noite. Amém. Graça e paz. Amanhã tem ceia. Os irmãos podem ofertar no nome de Jesus. Amém.